os slides aí, me dê um feedback aí. Aparecendo. Sim. Tá, eu estou aumentando para a tela toda aqui. Beleza, então. Então vamos começar com aminoácidos, peptídeos e proteína. Lembrando que essa parte de proteína, ela tem um capítulo à parte aí que é de estrutura tridimensional de proteínas, tá? Mas no final eu comento isso para vocês. Então isso aí é o capítulo 3 do livro do Leme, né? Para falar de proteína a gente tem que começar da introdução com os aminoácidos, tá? Então a gente vai começar por eles, falando de cada aminoácido, né? A gente vai ver o que compõe a estrutura básica de um aminoácido, da mesma forma que a gente fez com os carboidratos, né? Entender, definir o que é um aminoácido em relação a e propriedade química, tá? Então a gente vai detalhar quais são os componentes que a molécula tem que ter para ser considerado um aminoácido. E eu tinha comentado na aula passada que carboidrato tinha aldeído ou cetona. E o aminoácido, o próprio nome dele já diz, ácido. Então ele vai ter um grupo ácido carboxílico. E aí eu vou mostrar para vocês essa questão do ácido carboxílico, tá? Então depois que a gente definir os aminoácidos, nós vamos ver a classificação, como que a gente diferencia um aminoácido do outro, que é usando as estruturas das cadeias laterais, tá? Então a gente vai separar os aminoácidos em 5 grupos. Vamos falar da questão de aminoácido essencial, não essencial, né? Porque aí está muito relacionado com os animais, não com as plantas. E falar um pouco de síntese de proteína, de nucleotídeo, né? dos RNAs transportadores. Vamos dar uma geral até um pouquinho na síntese de proteína, para a gente ter uma ideia assim boa de como que funciona isso daí, né? Então, gente, uma proteína, né? Do que compõe-se uma proteína? Uma proteína é composta de resíduos de aminoácidos. Notem que eu falei uma palavra aqui que se chama resíduo. Resíduo de aminoácido. Qual a diferença do resíduo para o aminoácido, né? Teoricamente, se considera a proteína a união de resíduos de aminoácido, porque eu vou mostrar para vocês, quando um aminoácido se liga no outro, ocorre a saída de uma molécula de água. Então, se sair o hidrogênio e o oxigênio da molécula, considera que, né, ela não está mais 100%, então se tornou um resíduo do que era um aminoácido. É só questão teórica mesmo para a gente entender mesmo. E essa ligação, a gente vai ver que ela é dada, o nome que dá para ela, ligação peptídica, né? A ligação entre dois aminoácidos. E nesse momento que ocorre a ligação, sai uma molécula de água, né, desses aminoácidos. Então, por isso a gente chama de resíduo de aminoácido. Então, só questão de definição mesmo. Então, passando adiante aqui, eu coloquei nesse slide, aqui à direita, no alto, tem um modelo da estrutura atômica da mioglobina, né? A proteína que consegue conduzir oxigênio, né? E está até marcado de vermelhinho aí no slide, uma bolinha vermelha, que é o oxigênio e o sítio ativo onde esse oxigênio se liga. Qualquer problema que der no áudio aí, se eu sumir, vocês me avisam que pode ter desligado, tá? Se eu parar de falar é porque teve algum problema. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês? No alto está um modelo tridimensional da estrutura da proteína da mioglobina. Note que é um emaranhado de carbono que a gente não consegue definir muita coisa, né? Ela tem uma certa, parece, se assemelha com uma esfera, né? Tem um formato esférico. Essa proteína, da forma tridimensional dela, ela tem um formato esférico. E notem que na figura abaixo, eles pegaram essa proteína e esticaram ela, distenderam ela, romperam várias ligações, que a gente vai falar dessas ligações depois. Para me esticar uma proteína dessa, igual está aqui na parte de baixo, cada quadradinho desse em cinza
está representando um aminoácido e a ligação peptídica, que a gente vai detalhar depois. Então, cada quadradinho na cor cinza seria um aminoácido na cadeia principal dessa proteína. E notem que aí na parte de baixo está escrito assim, ó, cadeia lateral. Notem que tem diferentes tipos de cadeia lateral. Isso aí são átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, hidroxilas. Né? A gente vai falar dessas cadeias laterais. Tanto na parte de baixo como na parte de cima. Tem várias estruturas, né? Que são as bolinhas branquinhas, são átomos de carbono, que estão representando as cadeias laterais. Tá? Então, as proteínas, a gente vai ver isso, se não der tempo, vocês vão conseguir chegar por meio de leitura, até na proteína do fio de cabelo, na proteína da teia de aranha, para a gente ver que tem proteínas que elas são lineares, elas são esticadas, e tem outras proteínas que elas formam uma hélice. Imagine uma mola, qualquer mola, a mola tem o formato de hélice. Né? Então, como que uma proteína se mantém no formato de hélice? Precisa de muitas ligações, a gente vai falar dessas ligações. E como que uma proteína se mantém esticadinha, igual está aqui nessa figura aqui na parte de baixo? Né? Então, isso tudo tem a ver até com o nosso dia a dia. Né? Inclusive, a questão do tratamento do cabelo, quando a pessoa faz um tratamento de cabelo de alisamento, todos esses produtos que são usados, a chapinha que se usa, né, o calor, o aquecimento que se usa, que a chapinha faz no cabelo para fazer ele ficar liso, na verdade ele está rompendo várias ligações de hidrogênio, de enxofre, cargas elétricas ali, ligações iônicas, para fazer com que o cabelo fique liso, esticado, igual está nessa figura aí embaixo aí. Claro que o fio de cabelo não é igual à mioglobina, que tem um formato esférico. O fio de cabelo tem proteínas que têm tendência a ser como uma mola, tá? Que a gente chama de estrutura secundária, né? De alfa-hélice, é o nome correto. Quando você faz o tratamento do cabelo com aquecimento ou vem os produtos químicos, na verdade você está tentando romper as pontes de hidrogênio que estão ali entre esses aminoácidos, que mantém eles na estrutura de hélice. Aí se você rompe essas ligações, você consegue esticar o cabelo e ele fica liso. Quando molha, volta a formar as ligações de novo e o cabelo volta a se tomar a forma de hélice novamente. Tá? Então é só para a gente ver que proteínas com estruturas esféricas, igual eu estou mostrando aqui da mioglobina, eu posso entrar com todas as enzimas que vocês conhecerem, tem estrutura esférica. Esse emaranhado, embolado, que lembra uma esfera. Então, todas as enzimas são proteínas esféricas. Tá? Então, a estrutura tridimensional da proteína, a gente não tem um capítulo à parte, isso que eu falei com vocês, tem um capítulo à parte no livro do Teis, ou qualquer coisa que você joga no Google, estrutura tridimensional de proteína, você vai achar muita coisa para acrescentar nisso daí, tá? No conhecimento. Eu vou dando umas introduções gerais aqui sobre o assunto, mas tem uma parte só sobre estrutura tridimensional de proteínas. Então a ideia aqui é a gente passar pelo básico, quais são os componentes básicos para a gente entender isso aí. Então, quantos são os aminoácidos que a gente conhece? A gente aprende que existem 20 aminoácidos. E a partir desses 20 aminoácidos, a gente tem centenas, milhares de proteínas diferentes. Deixa eu só voltar aqui no slide anterior, lembrando ainda na mioglobina, que eu falei que cada quadradinho cinza desse representa um aminoácido. Então, aqui, quando eu for fazer a definição de todos os aminoácidos de uma proteína, eu vou encontrar, teoricamente, a princípio, 20 aminoácidos primários. Tá? 20 tipos de aminoácidos que é o que a gente conhece, que eu vou listar aqui para vocês, que a gente vai diferenciá-los em relação às cadeias laterais. Com 20 aminoácidos, a gente consegue ter milhares de proteínas diferentes. Por quê?
Os aminoácidos são um tipo de código, né? Cada mudança que você faz na sequência de um aminoácido, você muda a proteína que é produzida. Tá? Isso depois a gente vai chegar até a discutir, a comentar sobre a questão do DNA, da informação genética do processo de síntese de proteína. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, né, todas as proteínas de uma célula vegetal ou animal, elas vão ser formadas com 20 aminoácidos, combinando eles em sequências diferentes. Né? Aí você tem muitas opções se você fazer essas combinações diferentes. Eu destaquei as enzimas aqui de azul, porque as enzimas são uma classe importante, se não a mais importante, dentro das proteínas. Né? E a gente vai ter um capítulo à parte sobre isso na disciplina, enzima. Mas além das enzimas, o que a gente pode ter de proteína? Temos os hormônios, anticorpos, transportadores. Por exemplo, quando uma planta absorve um nutriente da solução do solo, esse nutriente ele precisa passar pelas membranas plasmáticas das células dos pelos radiculares. E para passar, ele vai precisar de uma porta. Igual quando você tem que entrar dentro de casa, você tem que abrir uma porta. Né? A não ser que a casa não tenha porta e esteja aberta. Mas normalmente você tem uma porta. Essa porta a gente chama de transportador, lá na membrana do pelo radicular. E esse transportador, essa porta, ele é específico. Né? Cada nutriente tem um tipo de transportador. Esse transportador, essa porta, é uma proteína. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui transportadores. Né? Pode ser tanto para o pelo radicular absorver os elementos minerais do solo, como também dentro do tecido. O nosso corpo é cheio de células. Toda célula tem membranas. E as membranas são cheias de transportadores para permitir a passagem das moléculas de uma célula para outra. Tá? Então, os transportadores são algo incomum para a célula vegetal, animal, geral. Claro que não vou especificar isso aqui agora, dar detalhes. As fibras musculares, né? O músculo. Pessoal, você não é orientado, né, a se alimentar de carne ou alimentos ricos em proteína para você formar massa muscular. A massa muscular está relacionada com as fibras. Né? As penas das aves é proteína pura. A teia de aranha é proteína pura. Nós vamos falar disso. O chifre dos animais, o casco do cavalo, o casco do bovino é proteína pura. As nossas unhas são cheias de proteína. Né? Aí tem a proteína do leite, os antibióticos, e aí a gente não tem como falar de todos aqui. Então é só para vocês verem como que é amplo a participação das proteínas na natureza. E aí, a gente pode começar a definir os aminoácidos da seguinte maneira. Isso aqui é classificação para animais, tá, gente? Planta não quer saber se é aminoácido essencial ou não essencial. A planta ela produz todos os aminoácidos que ela precisa. Por quê? Só para vocês pensar rapidamente. O aminoácido ele tem nitrogênio, que eu vou mostrar para vocês já já. O nitrogênio na estrutura. Da onde vem esse nitrogênio? O N vem do solo. Do solo ou do fertilizante que você colocou no solo para a planta. A planta absorve esse nitrogênio e vai produzir o aminoácido. Aí vai fazer as proteínas. Então, a planta ela produz todos os aminoácidos que ela precisa. Nós não. Nós não sintetizamos, porque quando a gente ingere os alimentos ricos em proteína, o nosso organismo degrada essas proteínas, nossas paredes do intestino absorvem, transporta pela corrente sanguínea, manda para as células esses aminoácidos para formar as nossas proteínas. Só que nosso organismo tem capacidade de sintetizar alguns aminoácidos e outros não. Outros a gente só consegue obtê-los com alimentação. Por isso que usa esse termo de aminoácido essencial e não essencial. Isso aí é para animais, tá? Não só os humanos, como os outros animais também. Então, aminoácido essencial não pode ser sintetizado pelos humanos e outros vertebrados, tá vendo? Deve ser ingeridos na alimentação.
Então, a gente vai ter uma classificação certa dos aminoácidos que se encaixam aí, que a gente não produz, a gente tem que comer, né, ingerir alimentos que contenham esse aminoácido para ele vir a fazer parte das nossas proteínas, que o nosso corpo não vai produzir. Já os não essenciais é o contrário, né? Então, isso aí é tranquilo. Vamos lá. Aqui nessa tabela, eu coloquei a lista de todos os aminoácidos. Não vou ficar falando o nome de todos. Aumenta o seu áudio aí, Jefferson, o máximo que você puder, porque eu não posso ficar falando muito alto, não, entendeu? Por isso que eu estou com o microfone até perto da boca, para me poder não forçar demais aqui. Tentar aumentar seu áudio aí. Então, olha só, eu coloquei todos os aminoácidos aqui, e são 20 aminoácidos que tem aí, tá? 9 estão na cor roxa, que são os aminoácidos essenciais, e 11 estão na cor um azul mais claro, que são os aminoácidos não essenciais ou naturais. Então, é quase metade, metade, né? 9 para 11. Então, é uma quantidade grande de aminoácidos que a gente precisa ingerir na alimentação para poder atender a nossa demanda de síntese de proteínas, tá? Eu marquei aqui, eu deixei escrito aí na tela, a sigla BCAA. BCAA, isso é muito comum no pessoal que faz academia, que se utiliza de suplementos alimentares, principalmente os famosos BCAA, e não são baratos, né? O que compõe o BCAA? É os 3 aminoácidos aqui, ó, leucina, valina e isoleucina. São 3 aminoácidos da cor roxa, portanto eles são essenciais. Então você paga caro para ingerir esses aminoácidos de forma concentrada, geralmente em cápsula ou pozinho, né? De forma que o objetivo é suplementar a demanda por esses aminoácidos. Mas, claro que tudo pode ser adquirido com dieta balanceada, né? Tudo adequado. Então, isso aí era só uma curiosidade. E o triptofano, eu deixei marcado aqui também, que o triptofano ele participa da síntese de um hormônio vegetal, que são as auxinas, que vocês vão ver isso mais na parte de fisiologia vegetal. É um hormônio que vai ser produzido a partir de um aminoácido. Então, a gente tem um mundo de coisa aí na bioquímica para ser analisado. O que a gente vai fazer vai ser analisar a estrutura dos aminoácidos, dos 20 aminoácidos, analisar a cadeia lateral deles e separá-los em função do tipo de cadeia lateral que cada um tem. Tá? Isso que vai ser o andamento para a gente completar essa parte estrutural de aminoácido. Analisar o que cada um tem de diferença para o outro. Tá? E separá-los em 5 grupos. Então, olha só. Estrutura geral do aminoácido, dos aminoácidos. Eu deixei bem grande aí, no centro do slide, o carbono, marcado de azul. Para baixo tem a letra R em vermelho. O que significa esse R em vermelho? É a cadeia lateral, que pode ser um grupo de carbono, um grupo de hidrogênio, um enxofre, uma hidroxila, um anel aromático, pode ser um monte de coisa. Tá? O R é a cadeia lateral. É aí, pessoal, que nós vamos encontrar as variações de um aminoácido para o outro. É nisso aí que os aminoácidos vão se diferenciar um do outro. É no R, é na cadeia lateral. Cadeias laterais diferentes fornecem propriedades químicas e estruturais diferentes para o aminoácido. Por que é aí que vai ser a diferença? Porque todos os aminoácidos, essa parte que está de preto,
vai ser obrigatoriamente igual em todos os aminoácidos. O que eu tenho aqui? À direita eu tenho o hidrogênio, à esquerda eu tenho o grupamento aminoácido. Vem de nitrogênio, tá, gente? Sempre que vocês virem essa palavra, grupo amino, é o nitrogênio. Às vezes vai estar NH3, às vezes está NH2. É o nitrogênio. Por isso que eu falei, por que a planta demanda muito nitrogênio? Porque o nitrogênio faz parte do aminoácido. E o aminoácido vai fazer parte da proteína, da enzima, dos transportadores, do cabelo, do chifre, das membranas e por aí vai. Então a demanda por nitrogênio é muito grande. O vegetal tem como maior demanda nutricional o nitrogênio, por causa da presença dele nos compostos nitrogenados, entre eles os aminoácidos. Tá? Então a demanda por nitrogênio é muito grande. Então todo aminoácido tem que ter nitrogênio. Então é o hidrogênio na direita, o grupamino na esquerda e em cima esse COO. Tá vendo que ele está com sinal negativo? É porque ele foi desprotonado. Ele está sem o hidrogênio. Isso aí é a mesma coisa que C dupla OH. É um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. Eu vou mostrar mais para frente, a gente vai ver. Então isso aqui é o ácido carboxílico, é o grupamento ácido carboxílico. Só que nessa figura está desprotonado, tiraram o hidrogênio e aí ficou com essa carga negativa. Tá? Então, grupamento amino, nitrogênio, ácido carboxílico e o hidrogênio. Isso aí a gente chama de azul o carbono alfa. O carbono alfa é o carbono inicial, é o primeiro carbono do aminoácido. É a partir dele que vão ser ligados todos os componentes obrigatórios que tem que ter no aminoácido. Nitrogênio, ácido carboxílico, hidrogênio e a cadeia lateral. Tá? Então, isso aí é o básico. Por isso que eu falei na aula passada. Qual que era a minha ideia? Mostrar para vocês qual é a estrutura básica de um carboidrato. O que tem um carboidrato? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Aldeído ou cetona. O que tem no aminoácido? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E o grupo é o que? Ácido carboxílico. Então essa é a diferença estrutural entre eles. Tá? Nenhum carboidrato vai ter ácido carboxílico. Nenhum aminoácido vai ter aldeído cetona. Tem que ter ácido carboxílico. Tá? Então essa é a estrutura básica, fundamental. Aqui também nos aminoácidos a gente tem essa questão de carbono quiral, mas eu não vou dar muita ênfase para isso mais não. Eu quero só chamar a atenção para a glicina. O aminoácido glicina é o menor aminoácido que tem. E ele é o único que não tem carbono quiral. Porque se vocês olharem na figura, a glicina tem o ácido carboxílico, o grupamento amino, o hidrogênio e está marcado de rosa aí a cadeia lateral da glicina. Qual é a cadeia lateral da glicina? É outro hidrogênio. Então, a glicina tem 2 hidrogênios ligados a ela, portanto, ela só tem um carbono mesmo, não é quiral. Todos os outros aminoácidos vão ter mais de um carbono. Todos vão ser maiores. Só a glicina, que é esse aminoácido pequenininho, e que tem mais um hidrogênio aí como cadeia lateral. É um aminoácido muito simples, mas possui os requisitos básicos, que é o ácido carboxílico, o grupamento amino. É o básico. Gente, qualquer coisa vocês me param, viu? Então eu vou passar essa parte de estereoisomerismo aqui. Vamos para coisas mais importantes. Por que eu coloquei essa figura aqui? Quero chamar a atenção para vocês do processo de síntese de proteína. Falar um pouquinho de DNA, para dar uma
clareada. Eu sei que vocês veem isso na genética, vocês verem isso na biologia, e vão ver isso várias vezes aí em certas situações. Aqui em cima, na figura, eu coloquei um segmento do DNA aí. É a famosa dupla fita do DNA, e coloquei em cores diferentes o gene 1, está em azulzinho mais escuro, depois tem o gene 2, um amarelinho claro, depois tem o gene 3 em verde, e entre um gene e outro tem uma região azulzinha clarinha, tá? Isso aí é uma região que não, vou chamar assim, entre aspas, não tem muita importância. Por quê? Essa região azulzinha clarinha, ela não carrega nenhuma informação no código genético, tá? Não tem informação genética nessa região que interessa para a célula. Tem informação genética onde? Nos genes, tá? Aí, no caso, só estão mostrando 3 genes, gene 1, gene 2, gene 3. E a fita do DNA tem milhões de genes aí, né? Qual é a função do gene? Pergunto para vocês. Qual é a função de um gene? Para que tem a informação genética no DNA? De forma direta e objetiva e clara. Alguém pode me dizer? Para que serve um gene? As coisas são mais simples do que se parece. Para que o gene está ali no DNA? Vai ser usado para quê? Pode errar, gente. Não tem problema não. Chuta. Olha a figura aí. A resposta está aí. Para usar de molde? Molde, correto. Usar de molde. Para quê? Para transcrever outros DNAs? Para transcrever outro DNA. Mas para quê isso aí? Vai ser usado isso aí para quê? No final, isso é para chegar aonde? Síntese de proteína, produção de proteína. Síntese de proteína. Perfeito. Era isso que eu queria ouvir. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver, nós estamos falando de aminoácido e proteína. E eu quero trazer para vocês, para a gente não ficar perdido, da onde que sai a proteína. A gente está vendo, né? Eu falei superficialmente, né, que o nitrogênio, a planta absorve ele pelo sistema radicular, vai entrar dentro da célula. Claro que a gente não vai ver todo o processo aqui, como que ocorre, mas porque isso aí a gente vê na fisiologia. Como é que eu coloco o nitrogênio em um aminoácido? Isso aí é assunto da assimilação de nitrogênio na fisiologia vegetal. Agora, como que ocorre a síntese de proteína, a gente pode falar superficialmente aqui, que esse é o objetivo de vocês, aqui com vocês. Mostrar para que tem o gene lá no DNA, na dupla fita do DNA. O que ele está carregando? A informação genética, o molde, como vocês disseram aí. Para quê? O que a célula vai fazer com isso? Usar essa informação para sintetizar uma proteína. Tá? Então, de forma objetiva e clara, o gene é a informação genética para sintetizar a proteína. Síntese de proteína. Então, a informação está no gene. Então, cada gene gera uma proteína, gente. Notem que a figura, ele pegou um segmentozinho do gene 1 aí, e olha a setinha verde, que eles aumentaram esse tamanho desse segmento. E aí tem um monte de letrinha, ó. A, C, C, A, C, C, G, A, G, T. São as bases nitrogenadas. A gente vai ver isso na disciplina de nucleotídeos, mas vocês já fizeram biologia, vocês já viram alguma coisa disso aí já. As bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina, uracila, do DNA e do RNA. Aqui nós estamos falando de RNA, né? Por quê? Cada letrinha dessa, ó, é uma base nitrogenada que está compondo o nucleotídeo, né? Cada 3 letrinhas dessa, olha aqui na parte de baixo, que está em laranja, meio vermelho, que está escrito assim, códon.
e tem uma chavezinha marcando 3 letras. Ó, U, G, G. É uma trinca, é um códon. Cada 3 letrinhas dessa possui a informação de um aminoácido. Cada 3 letrinhas significa um aminoácido. Letrinhas diferentes, aminoácidos diferentes. Então, bases nitrogenadas diferentes, códons diferentes, significam aminoácidos diferentes. Eu vou falar isso mais para frente, quando vou falar de aminoácido de RNA transportador. Então, note que ele pegou uma fita do gene 1, que é a parte azul, e a partir dessa fita, claro que tem todo um processo enzimático aí por trás, tá? Ocorre a transcrição da informação que está no gene 1, no DNA, a transcrição da informação produzindo um RNA mensageiro. Note que à esquerda tem uma escalazinha, ó, hélice de DNA, transcrição e formação do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é esse em laranja que está aí, ó, vermelho, sei lá, laranja, que cor que é estranha. Até aí vocês estão acompanhando? Informação no gene é transcrita na forma de um RNA mensageiro. A partir disso, eu vou precisar do processo que envolve o ribossomo, que eu vou mostrar isso mais para frente, e o ribossomo vai ler a informação que está no RNA mensageiro para poder começar a juntar os aminoácidos. Aí embaixo, note que tem a proteína. Para formar a proteína, ocorreu o processo de tradução. Está escrito aí, ó, tradução. Traduzir a informação em proteína. Então, aí embaixo tem vários aminoácidos. Ó. T, R, P é o triptofano. PHE, fenilalanina. GLY, glicina. E depois a serina. Então, como que ocorreu essa junção dos aminoácidos um com o outro? Ocorreu no ribossomo, no processo de tradução. Mas como que ele sabia qual aminoácido que ele tem que ligar um com o outro? A partir da informação dos códons que estão no RNA mensageiro. Eu posso estar sendo repetitivo com alguém que talvez já saibam, já estão cansados de ver isso. Mas sempre tem alguém que já se esqueceu, ou que não lembra disso, ou que não viu. Tá? Por isso que eu estou sendo mais repetitivo nessa coisa. E notem que eu não estou detalhando, eu estou sendo bem resumido, bem simples e objetivo para vocês, pelo menos, saber quando alguém... Se eu perguntar para vocês, para que serve um gene? Eu quero que vocês tenham essa noção de síntese de proteína. Que cada gene que está no DNA vai produzir uma proteína diferente. Então quer dizer que todas as milhões de proteínas que a gente tem no corpo vieram de milhões de genes. Eu quero que vocês tenham essa noção na cabeça de vocês, vocês não ficam perdidos no meio do tiroteio aí, sem saber o básico de transcrição e tradução e síntese de proteína. E aqui, à direita no alto, está mostrando aí, ó, que existem 64 combinações com 4 letras, né? As letras, no caso, são as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina no DNA, e no lugar da timina, a uracila no RNA. Então, com essas 4 bases nitrogenadas, eu consigo 64 combinações. Mas por que que a gente só tem 20 aminoácidos? Tá? Vamos ver isso daí. Por que que cada trinca, cada códon codifica um aminoácido? Tá? Nós vamos ver por que que 64 combinações diferentes só fornece 20 aminoácidos e não os 64 aminoácidos. Então vai carregar aí o slide 15, que tem uma tabela, que a gente vai ver isso. Gente, se alguém tiver em dúvida, pergunte, viu?
Porque é muito ruim a gente estar aqui atrás do computador, você não está dentro de sala, você não está olhando na cara de vocês para saber. Ainda mais quando tem uma galera assistindo a final do Mundial de Clubes, né? Que eu sei. Mas vamos lá, eu estou fazendo a minha parte. O que eu tenho nessa tabela aqui, ó? Eu tenho em vermelho, do lado esquerdo, as 4 bases nitrogenadas, ó. Uracila, citosina, adenina e guanina. Em azul, no alto, eu tenho uracila, citosina, adenina e guanina. E em verde, à direita, eu tenho a mesma coisa, uracila, citosina, adenina e guanina. Tá? Então, esse quadro aqui, ele é um quadro de RNA. Tá? Que está uracila aí, ó, não está timina. O que eu quero mostrar para vocês? Todo RNA mensageiro, ele existe, todo gene, né, vai ser transcrito no RNA mensageiro, que é uma fita, e essa fita, ela tem um local de início de leitura, que é chamado códon de iniciação, é uma trinca, ó, é um códon, 3 letrinhas, A, U, G, adenina, uracila, guanina. Sempre que o ribossomo se encontrar com essa trinca, ele vai perceber que, opa, é aqui que começa a informação para me produzir a proteína. É como se fosse um botãozinho de start, para o ribossomo saber aonde ele vai começar a ler o RNA. E da mesma forma, tem trincas nucleotídicas que não codificam o aminoácido e sinaliza o fim da cadeia polipeptídica. É quando o ribossomo vai se encontrar com qualquer uma dessas 3 que estão em azul aí e falar, opa, aqui eu posso parar de produzir a proteína, porque o botãozinho de desligar foi acionado, que é o encontro de qualquer uma dessas 3 trincas aí. Agora, vamos ver por que as 64 combinações só produz 20 aminoácidos. Vamos aqui para a tabela. Notem, se eu pegar aqui, ó, a primeira trinca que está aqui é U, U, U. O primeiro U está em vermelho, porque eu estou na casinha da uracila em vermelho aqui. O segundo U é em azul, porque eu combinei com a uracila da parte de cima do azul. E o último U está em verde, porque eu combinei com a uracila lá da direita do verde. Tá? Então, vão ser combinações, ó. A segunda trinca é uracila em vermelho, uracila em azul e citosina do verde, que está lá na direita. Pronto, passou aqui sem querer. Vocês conseguiram acompanhar isso aí? Dê uma resposta aí para me saber. Sim, professor. Até agora sim. Então tá. Vamos para a terceira. A terceira trinca que está aí é uracila em vermelho, uracila em azul e a adenina do verde, ó. Foi buscar... Eita, estou passando o trem sem querer. Foi buscar a adenina lá no verde. E a quarta trinca é uracila em vermelho, uracila em azul e guanina em verde, ó. Então ele combinou o vermelho com o azul e com o verde. Isso ele vai fazendo em todos os setores, ó. Se eu pegar a uracila em vermelho com a citosina em azul, note que a primeira colunazinha, tudo é uracila em vermelho. A segunda coluna é tudo citosina em azul. E a terceira coluna, na verdade, são os verdes, que ele buscou lá na direita, ó, uracila, citosina, adenina e guanina. Ele pega e joga aqui, ó, uracila, citosina, adenina e guanina. Localizaram esse aminoácido serina, onde eu estou mostrando o mouse aí? Tá dando para vocês ver? Sim, professor. Tá. Sim. Então, aí ele forma todas as combinações, usando a uracila em vermelho, a citosina em azul e em verde as 4 bases nitrogenadas que está lá do outro lado à direita. Então, todos esses quadrinhos aí são formados desse jeito.
fazendo a combinação do vermelho com o azul com o verde. Tá? Só que por que eu tenho 64 combinações? São 64 trincas que tem aí, se vocês forem contando. Ó, se contar tudo isso aí vai dar 64. Só que o problema é que tem trincas diferentes que codificam o mesmo aminoácido. Olha a leucina, no primeiro quadradinho à esquerda, lá no alto, leucina. Tem duas trincas diferentes que codificam leucina. A fenilalanina, que é o primeiro aí, tem duas trincas diferentes que codificam fenilalanina. Olha a serina à direita, que eu mostrei para vocês. A serina, 4 trincas diferentes codificam o mesmo aminoácido. Ou seja, é por isso que eu não tenho 64 aminoácidos, porque tem combinações diferentes que codificam o mesmo aminoácido. Deu para vocês entenderem isso aí, gente? Por que só tem os 20 aminoácidos? Com essas 64 combinações. Alguém não entendeu isso? Manifeste-se para me poder repetir ou não, senão eu passo para frente. Professor, Oi. eu entendi. Agora, o que eu não entendi é como que o mesmo aminoácido, como se fosse o inverso, tem as combinações diferentes aí, as trininas diferentes, as trincas, no caso. Em qual local? Aminoácido diferente? Ah, igual a arginina, estou vendo aqui, igual a arginina. Tem trincas diferentes que codificam a mesma arginina. É isso? Isso. Da mesma forma que a serina lá foi codificada por 4 trincas diferentes, o caso da arginina que vocês estão vendo aí, está lá na direita, lá perto do verde, a arginina. Na verdade é porque tem essas 4 trincas que codificam a arginina e tem mais outras 2 abaixo. Não tem assim um porquê. Os estudos foram determinando que essas, na verdade, são 4, 5, 6 trincas diferentes que codificam a arginina. O código Eu acho genético, que eu entendi. o código genético consegue produzir o mesmo aminoácido com trincas diferentes. Entendi. Na hora é como se fosse, que nem o senhor apresentou no slide anterior, a leitura, né, lá o gene, aí tem o RNA, a mensagem, e aí a tradução, no caso, né? Isso. Eu voltei aí no slide 14 aí, ó. É como se a gente pegasse agora aqui na fita, né? A fita do gene 1 está em azulzinho. Aí ela vai ser transcrita no RNA mensageiro, que é o laranja. Smart. Fecha o som aí, gente, fazendo favor. Aí, as 3 trincas aqui, ó, que ele marcou como códon, né? U, G, G, codifica o triptofano. Vamos fazer um teste e ver lá na tabela se o UGG é triptofano mesmo? Vou passar por adiante. Vamos achar o triptofano. Cadê o triptofano aqui? Que eu não estou enxergando esse trem. Eu tô cego mesmo. Do lado direito em cima. Ah, é. Tá lá em cima. Olha o triptofano lá em cima à direita. O UGG, tá vendo? Uhum. O UGG. Codifica o triptofano. Entendi. Obrigada. Então a gente vai ter, vou voltar aqui para o 14 de novo, a gente vai ter trincas diferentes, né, que vão codificar os mesmos aminoácidos. Então, o que vai diferenciar uma proteína da outra é essa sequência. É triptofano com fenilalanina, com glicina, com serina, mas pode vir outra serina, depois pode vir outra glicina, e pode vir 4 glicinas, uma na sequência da outra. É esse jogo de combinações de aminoácidos que muda uma proteína da outra. Porque vão ser os 20, é os 20. Só que essas combinações diferentes com os 20 me permite 1 milhão de, sei lá quantos milhões de proteína que a gente tem aí. Com esses 20 aminoácidos. E claro que vão ter proteínas, tem uma proteína que é mais rica em tal aminoácido.
Tem outra proteína que é mais rica em triptofano. Tem outra proteína que é mais rica lá no fulano, que tem uma concentração maior de um aminoácido específico. Vai ter essas situações. Então, é isso aí que vai diferenciar uma da outra. O cabelo, da unha, né? Por que o cabelo é mais macio? Por que a unha é dura? É por causa do teor de cisteína e metionina, principalmente a cisteína, que a gente vai falar disso, das pontes de enxofre. Então, isso aí é o basicão para a gente entender aí um pouquinho, né, sem aprofundar demais, para a gente ter uma noçãozinha boa aí de pelo menos não ficar perdido no mundo aí em relação à síntese de proteína e a informação que está no gene. E aí, só para finalizar, por isso que é importante o tal do códon de iniciação e os outros 3 de finalização. Quando o ribossomo encontrar eles, ele sabe, ó, aqui começa a informação que me interessa. Aqui termina, para ele poder saber aonde é o começo e o fim do gene. Por isso, deixa eu voltar aqui de novo no slide 14. Se a gente pegar a figurinha lá em cima da dupla hélice, por isso que eu falei no começo, que entre os genes tem uma região azul clarinha aí, ó, que não codifica nada. Não tem informação genética nenhuma nisso aí. Isso não é todo o DNA que tem informação genética, não é a composição, não é todas as regiões do DNA que tem informação para sintetizar a proteína, não. Tem regiões que não tem informação, não codifica nada. E os genes vêm, né, separado por essas regiões que não codifica nada. É um troço, né? Se a gente for aprofundando nisso, a gente vai ver que é espetacular. É incrível. A natureza não tem condição. Enfim. Só para finalizar, só para fechar aqui, ó, a questão do L e do D, igual a gente viu para o carboidrato, tá? Aqui funciona, deixa eu voltar aqui, eu acabei pulando isso, mas eu vou voltar aqui eu vou voltar cá no slide 11 só para falar rapidinho. Tanto os aminoácidos como o carboidrato tem essa questão do L e do D, né? Lá no carboidrato a gente tinha que olhar a hidroxila, que estava mais distante da carbonila. Aqui a gente tem que olhar o grupo amino, o grupo do nitrogênio. Se ele está para a esquerda, é L. Se o grupo amino está para a direita, é D. Tá? Então a gente vai encontrar também essa sigla, L e D, para todos os aminoácidos. Mas é só detalhe, tá? L para a esquerda, D para a direita. Só que eu deixei escrito aí, ó. Os resíduos de aminoácidos nas moléculas proteicas são quase sempre L. Dentro da biologia vegetal, animal, é quase tudo L. Já nos carboidratos, é quase tudo D. Beleza. Vamos para a classificação dos aminoácidos, então. Agora a gente vai pegar esses 20 aminoácidos e analisar a cadeia lateral deles. Por quê? Eles têm que ter o ácido carboxílico, tem que ter o nitrogênio e tem que ter a cadeia lateral, que é o grupo R. Só que o ácido carboxílico, o nitrogênio é obrigatório, todos os aminoácidos têm que ter. Então, o que difere eles? A cadeia lateral, o grupo R. Né? E aí a gente vai ter 5 classes, ó. Os apolares, alifáticos, os aromáticos, os polares não carregados e os carregados positivo e negativamente. Tá? Então as cadeias laterais vão ter propriedades químicas diferentes. E isso é o que vai diferenciar um aminoácido do outro. O tipo de cadeia lateral que ele tem. Então nós vamos dividir os 20 aminoácidos nesses 5 grupos aí. Uma definição que eu deixei anotado aí, ó. O que é polaridade?
Vocês já viram quando a gente analisa a molécula da água, o H2O? Você nunca encontra no livro ou qualquer lugar escrito H2O mais ou H2O menos. O símbolozinho da carga positiva ou negativa. Você nunca encontra isso. É sempre H2O. Mas será que a água tem carga ou não tem? Tem. A gente não sabe que o hidrogênio tem uma carga positiva e o oxigênio negativo? São essas cargas que fazem as moléculas criarem as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e formar a água visível que a gente vê. Só que a gente fala que a água é uma molécula neutra, porque as cargas negativas e positivas se anulam. Mas a água é uma molécula polar. Polar, ela tem carga, só que os positivos e negativos se anulam. Agora, eu estou dizendo de grupo R apolar. Então, apolar não vai ter carga. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou definir o que é esse alifático, o que é o aromático e o que é o carregado positivo e negativo. Para a gente entender as propriedades químicas das cadeias laterais. O primeiro grupo, se vocês contarem aí, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aminoácidos. Dos 20, 7 aminoácidos se encaixam nesse primeiro grupo. É o grupo que tem mais aminoácidos. É esse primeiro aqui. Apolar alifático. Primeira definição. O que é alifático? Está marcado cá embaixo, dentro da caixinha azul aí. Ó. O que é alifático? Composto orgânico. Por que é orgânico? Porque tem carbono. Tudo que é inorgânico não tem carbono. É igual o nitrogênio no solo. Na forma de nitrato, NO2-. Na forma de amônio, NH4+. São formas iônicas do nitrogênio. Agora, quando ele está no aminoácido, o aminoácido tem carbono. Carbono são moléculas orgânicas. Tudo que for orgânico, então, tem carbono na estrutura. Então, composto orgânico com átomos de carbono distribuídos por cadeias simples ou ramificadas. Não possui anel aromático. O anel aromático eu vou mostrar já já. Então, o alifático é um composto orgânico simples ou ramificado. Tá, mas não adiantou muita coisa, né? Porque tudo aqui tem carbono, tudo aqui é orgânico. O apolar já vai ser mais interessante. Notem que nenhuma dessas cadeias laterais, vamos analisar primeiro a glicina, que está cá na esquerda acima. O que um aminoácido tem que ter? Ácido carboxílico está aqui. Grupamento amino está aqui. O outro hidrogênio está aqui à direita. E embaixo o H marcado em rosa é a cadeia lateral da glicina. A cadeia lateral da glicina é apenas um hidrogênio. A gente tinha visto isso ali atrás. Vamos olhar a alanina. A alanina tem todos os componentes básicos e a cadeia lateral dela é um grupo metil CH3. A prolina tem um anel, não é um anel aromático, mas tem um anel. Tem uma cargazinha positiva aqui, ó, mas ela não é considerada, porque isso aqui é o grupamento amino, tá? Na parte que está marcada em rosa não tem carga. Pode olhar que nenhuma cadeia lateral dessa que está marcada em rosa, dos 7 aminoácidos aí, nenhuma delas tem um sinalzinho de mais ou de menos, que significa carga. Por isso que é apolar. A cadeia lateral é apolar, não tem carga positiva nem negativa. Então, estes 7 aminoácidos aí, 7, eles têm a cadeia lateral diferente, todos eles têm cadeias diferentes, mas tem algo em comum, que é a ausência de carga. Com um detalhe que eu vou chamar a atenção para vocês, na metionina, que está lá embaixo à direita, tem um Szinho na metionina aí que é de enxofre. Só a metionina e a cisteína, que vocês não viram cisteína aqui ainda, a gente vai ver mais para frente, que ela vai fazer a tal da ponte de enxofre, que está relacionado com a dureza do casco, da unha, por aí vai.
Tá? Então, daí a gente vê como já dá para ter uma noção por que se eu combinar aminoácidos diferentes, eu posso dar uma característica totalmente diferente para a proteína. Imagina se eu tiver uma proteína cheia de alanina, cheia de leucina, isoleucina. Eu sei que essa proteína não vai ter carga nas suas cadeias laterais. E essa ausência de carga, gente, vai fazer uma diferença quando a gente for falar das interações, das ligações de um aminoácido, das cadeias laterais de um aminoácido com o outro. Que é o porquê que o fio de cabelo se mantém na forma de hélice, por que eu preciso aquecer para esticá-lo, para romper essas ligações. Enfim, é a cadeia lateral que dá a característica para o aminoácido e para a proteína que o possui. Tá? Por isso que é interessante a gente ver essas diferenças das cadeias laterais. Então, vou passar para frente. Desculpa. O próximo grupo são os aromáticos. Agora dá para ver o que é um anel aromático. Está bem claro que isso aí é um anel aromático. São 3 aminoácidos só que se encaixam aí. Tá? Então, a cadeia lateral deles é formada por essa estrutura em anel, o chamado anel aromático. E elas são relativamente apolares. Também tem uma característica hidrofóbica. A falta de carga, o termo apolar, remete a uma falta de afinidade com a água. Por quê? Não se liga com a água. O termo hidrofóbico é que não se liga com a água. Tá? Fobia, ó, hidro, de água. Então não se liga com a água. São cadeias laterais que não vão ter afinidade com a água. Se eu voltar para o slide anterior, naqueles 7 aminoácidos aí de novo, eles também são apolares. Então, eles também não têm uma afinidade com a água. Essas cadeias laterais não vão fazer ligação com a água. Se eu imaginar que essa proteína está dentro de um citosol, de uma célula, esses aminoácidos não vão fazer ligação com a água. Eles vão repelir a água, essa hidrofobicidade. Então, se eu tiver uma proteína cheia de aminoácidos apolares, ela não vai ter muita afinidade com a água, de fazer ligação com a água. Então, 7 mais 3 dá 10. A gente já viu metade dos aminoácidos aí, dos 20. O próximo grupo tem 5 aminoácidos, que são os polares não carregados, sem carga. Por que são polares sem carga? Sem carga porque você pode olhar todas as cadeias laterais, você não vai ver símbolozinho de mais ou de menos da carga. Professor, não tem. Oi? Você poderia voltar, por favor, de novo lá no aromáticos e só falar um pouquinho mais deles, enquanto eu anoto pelo menos um desses exemplos aí? Obrigado. Tá. Os aromáticos aqui, o principal dele é você bater o olho e ver esse anel, que é algo único nesses 3 aminoácidos. Nenhum outro aminoácido vai ter os anéis aromáticos. Isso aí vem lá da química, quando a gente estudava os benzeno da vida. Então, qual é a característica aqui? É que essas cadeias, elas são apolares. Não tem uma carga elétrica positiva nem negativa. Então, isso aí não traz afinidade com a água. Eles acabam sendo hidrofóbicos. Por isso que eu falei que os 7 anteriores também eram apolares. Então, eu tenho, na verdade, 10 aminoácidos aí dos 20 que são apolares, que a cadeia lateral deles não tem afinidade com a água. Então, dos 20 aminoácidos, metade não tem afinidade com a água. Só vai sobrar os outros 10. Só que aqui foi até bom eu ter voltado
Prestem atenção nessa hidroxila da tirosina, tá? A hidroxilazinha da tirosina. Eu até tinha escrito aqui embaixo que o grupo OH da tirosina, ele pode formar ponte de hidrogênio. Daí, isso é uma questão importante para a enzima que a gente não vai falar agora. Mas, quando eu trago para o próximo grupo, que é o que a gente estava, dos polares não carregados, notem que tem algumas cadeias laterais aí que tem hidroxila, ó, OH, na serina e na treonina. Eu até deixei aí, ó, essa serina e essa treonina, por causa da hidroxila, acaba tendo uma mínima polaridade, mínima, tá? Mas eles são classificados como polares. Polares, não carregados. Então, vocês não estão vendo o símbolozinho de mais ou de menos de carga. Mas por causa de algumas características da cadeia, que aqui no caso eu estou chamando para hidroxila, a hidroxila dá uma certa polaridade. A polaridade é o que? Afinidade com a água. Essa é como se eu falasse, tem uma afinidade com a água. Mas não são todas as cadeias laterais aí que tem hidroxila. É só nos dois primeiros. A cisteína, se você olhar aí, tem um enxofre nela. É esse enxofre que é o ponto-chave da cisteína aí, para dar essa certa polaridade, porque vai permitir fazer muitas ligações, que é a ponte de enxofre que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E a asparagina e a glutamina são muito parecidos. A diferença entre essas cadeias laterais é que a glutamina tem um carbono a mais aí na cadeia lateral, 3. E a asparagina só tem 2. Mas as duas tem mais uma dupla com oxigênio aí, ó, tem mais uma carbonila. Além do mais, as duas têm mais um grupamento amino. O NH2 aí, ó, H2N. Então, assim, na verdade, todos os 5 aí são meio diferentes. Mas eles têm uma certa característica em comum entre essas cadeias laterais, que é dar uma certa polaridade. E aí, esse grupamento de nitrogênio aqui da asparagina e da glutamina, eles têm uma certa característica hidrofílica. Vai permitir o quê? Ligar com a água. É o contrário do hidrofóbico, que não tem afinidade com a água. O hidrofílico tem. Então você pensa, opa, eu tenho aqui aminoácidos que têm capacidade da cadeia lateral deles fazer ligação com a água. Logo, se eu tenho uma proteína cheia desses aminoácidos, eu sei que a água vai estar se ligando neles, ao contrário daqueles outros que eu falei que ia repelir a água. E isso tudo é importante porque eu posso pensar numa proteína que está mergulhada no citosol, que é repleto de água, né? Todas as reações enzimáticas, tudo ocorre na presença de água. Então eu tenho que considerar a questão da ligação com a água ou não. Então vamos passar para frente. Olha o caso da cisteína aqui, ó. A cisteína tem enxofre na estrutura, como eu tinha mostrado lá atrás, e junto com a metionina. Só que é a cisteína que vai formar a tal da ponte de enxofre. Note que aí no esquema estão juntando duas cisteínas. E o enxofre está marcado aí de amarelo. Na esquerda. Na direita, a ponte de enxofre já foi formada. Os dois enxofres estão se ligando. Essa ligação dá uma rigidez enorme. Se eu tiver uma proteína igual é na unha, igual é no casco dos animais e no chifre, as proteínas são cheias de cisteína. E aí elas formam essa ponte de hidrogênio e dá a dureza do material como a gente conhece. Então é justificado pela presença das pontes de enxofre da cisteína. Professor,
tem a possibilidade de, no aminoácido, tem um grupo do ácido carboxílico, se ligar num radical que tem um grupo amida, ou amina, e para fazer uma ligação peptídica, mas no Eu radical vou mesmo, no mostrar. aminoácido. Você diz aqui na parte de cima, aqui, na parte que tem que ter o ácido carboxílico e o grupamento amino. Não, porque ao invés de formar com a amida, sem ser do radical, formar com a amida de um radical. Do que você mostrou que tem o grupo polar. Porque assim, eu não mostrei ainda como que forma a ponte a ligação peptídica. Qual região que se liga. E vai entrar o grupamento amino e o ácido carboxílico nessas ligações. Eu não sei se você já olhou isso já mais para frente aí, que eu vou mostrar como que forma, porque aqui no caso eu estou juntando dois aminoácidos, mas eu estou especificando o caso da cisteína, que ela pode se ligar pelo enxofre, mas isso não é algo que os outros aminoácidos fazem. Os outros aminoácidos eles não se ligam pelo enxofre, até porque eles não têm enxofre. Eles vão se ligar usando o ácido carboxílico e o grupamento amino. Só que aí eu vou mostrar a ligação peptídica, como que forma normalmente a ligação de um aminoácido com o outro. Não sei se é isso mais ou menos que você está querendo. Marrom. Mas eu acho que eu vou conseguir entender, mas continuando na aula. Quando eu chegar na ligação peptídica, você me volta nisso aí, para a gente ver. Beleza. Tá. É porque aqui no caso da cisteína tem esse parênteses, né, por causa dela ter os enxofres. Mas os outros aminoácidos não se ligam desse jeito, porque eles não têm enxofre. Aí a gente vai ver como que eles se ligam. Então, olha só. Aí só falta dois grupos agora, que é o que tem carga positiva e os que têm carga negativa. Aqui são três grupos, que é a lisina, arginina e histidina. E as cargas, ó, na lisina tem um grupamento amino com a carga positiva, na arginina também tem grupamento amino com carga positiva, e na histidina tem grupamento amino. Ele não tem carga, mas teoricamente ele é carregado positivamente, tá? Só não fica mostrando o sinalzinho de mais. É por causa da questão desse grupo aromático que eles chamam de imidazol. Ele pode estar positivo ou pode estar negativo, sempre recebendo ou doando elétrons que tem a ver com ponto isoelétrico, que a gente não vai falar disso para os aminoácidos, né? Mas a característica desses três aí seriam de ter uma carga positiva. Então essas cargas positivas, olha que estão todos relacionados com os nitrogênios. Então eles vão fazer ligação, tem a capacidade de fazer ligação com outras moléculas. E os outros grupos, o outro grupo que falta é o de carga negativa. Ó, são esses dois aí, ó, aspartato e glutamato. Aqui no caso, o diferencial deles é o ácido carboxílico adicional que eles têm. É um ácido carboxílico a mais, nas duas cadeias laterais aí, ó, com a carga negativa. Por que está negativo? Porque ele perdeu o hidrogênio. O ácido carboxílico é C-O-OH. Então ele perdeu o hidrogênio, foi desprotonado e ficou com essa carga negativa. Mas esse oxigênio aí pode fazer ligação. Então, aí fecha os 20 aminoácidos. Positivo, negativo, os polares, apolares, hidrofóbicos e por aí vai. Então, com essas cadeias laterais diferentes, eu reforço mais uma vez, aí a gente pode imaginar proteínas com vários aminoácidos e como que eles podem diferir um do outro, só em função das cadeias laterais. Basta eu ter cadeias laterais diferentes que eu vou ter características químicas diferentes.
de polaridade, de hidrofobicidade e por aí vai. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Antes da gente mostrar a ligação peptídica, é mais curiosidade. Depois que esses 20 aminoácidos são produzidos, seja no tecido vegetal ou seja no animal, é claro que o animal tem a questão dos aminoácidos, não dos aminoácidos essenciais que a gente tem que ingerir na alimentação, por aí vai. A questão é, as células, elas podem fazer pequenas alterações nesses aminoácidos já produzidos e formar variações de aminoácidos. O que eu quero dizer? Se eu pegar um triptofano pronto e botar uma hidroxila nele, eu não vou ter mais o triptofano original, eu tenho um triptofano secundário. Então, eu tenho esses 20, os organismos têm os 20 aminoácidos primários, mas tem uma pancada de aminoácidos secundários. Secundário porque é o primário que sofreu alguma modificação. Aí, aumenta mais ainda a gama de diferença nas proteínas, gente. Que além dos primários, eu posso modificar o primário e criar um secundário. Tá? É só para vocês verem como que o negócio aumenta. Aí eu botei alguns exemplos aqui, que até que o livro do Lenig cita mais, esses exemplos aqui de aminoácidos secundários. Só para a gente ver. Olha o primeiro aqui à esquerda, no alto, é a 4-hidroxiprolina. Isso aqui era uma prolina que sofreu a entrada de uma hidroxila. Está até marcado de vermelho aí. Ó. Adicionaram uma hidroxila na prolina. Ela já virou hidroxiprolina. Isso é um aminoácido secundário. A prolina é o primário. A hidroxiprolina é o secundário. E por aí vai. Tem vários exemplos aí ó, que está marcado de vermelho. Ó. Hidroxilisina, metillisina, carboxiglutamato, a selenocisteína, por aí vai. Só o selenocisteína, olha rapidamente aí, ó. A cisteína, no lugar do SE que está aí de vermelho, desse HSE, é só o S. O S sozinho é o enxofre. A cisteína tem enxofre. A selenocisteína, o selênio substitui o enxofre e forma um aminoácido secundário, selenocisteína. Então, só para vocês terem noção, como que pode mudar esses aminoácidos secundários aí, tá? A gente não vai ver, nem aprofundar tanto nisso aí, não. Mas só para título de informação, tem mais de 300 aminoácidos secundários. Isso aqui é informação antiga já, tá? 300 aminoácidos adicionais, no caso secundários, já relatados lá. A gente tem 20 primários, 300 secundários. Vocês verem quantos? Então, vamos ver aqui. Vamos ver agora os peptídeos e as proteínas. Então, a gente sai dos aminoácidos e agora a gente vai ver as ligações peptídicas aí. Então, já deixei marcado em vermelho aqui. Ó. Proteína é um instrumento através do qual a informação genética é expressa. A informação genética estava lá no gene, que está lá no DNA, e aí foi feita a transcrição, a tradução e produziu a proteína. Então, a expressão da informação genética é a produção da proteína. Então, vamos ver aqui. Ó. Olha a ligação peptídica, aí, ó, slide 28. Eu tenho um aminoácido na esquerda e um aminoácido na direita. E ele marca de vermelho direitinho o OH, que está dentro desse ciclo em vermelho, e o hidrogênio dentro do quadradinho de azul. Por quê? Se eu juntar esses dois, é a molécula de água que sai, que eu falei lá no começo da aula, que a proteína é composta de resíduo de aminoácido, porque quando faz a ligação peptídica, sai uma molécula de água. Então, agora, por onde que os aminoácidos se ligam? Isso aí é o padrão, todos os aminoácidos vão fazer essa ligação peptídica.
O único exemplo separado lá era aquele da ponte de enxofre da cisteína, que eles usam o enxofre para se ligar. Aí, o que acontece? O ácido carboxílico aqui, ó, vai se ligar no grupamento amino do outro. É sempre essa sequência. Ácido carboxílico com grupamento amino. Ácido carboxílico com grupamento amino. É regra. Isso aí é padrão. É o padrão para fazer ligação peptídica. Você tinha perguntado lá atrás se o ácido carboxílico de uma cadeia lateral, não é? Era isso? Podia fazer ligação? Isso. Se eu pegasse o grupamina de uma cadeia lateral e ligasse na Isso. carboxila de algum outro aminoácido. Então, ele pode, só que não vai ser a ligação peptídica. Ele pode fazer ligações. O ácido carboxílico vai poder fazer ligação, ele tem carga. Não tem problema. Só que isso não é ligação peptídica, esse exemplo aí. A ligação de um aminoácido com o outro é essa aqui. Eu vou mostrar mais uns exemplos aqui para frente, que eu acho que eu vou conseguir mostrar algumas coisas para você ver como que são essas ligações das cadeias laterais. Deixa eu só botar o carregador aqui, só um minuto. Deixa eu tirar da apresentação aqui, para me ver se eu tenho algum exemplo aqui na frente para já resolver isso. Não tem aqui não, mas eu tenho aqui, ó. Meu professor, Oi. na hora que eu vi esse alerta aí da bateria baixa, eu falei assim, pronto, agora danou-se. Eu achei que eu tinha colocado no carregador e já deve ter pifado agora de vez, já era. Aí depois foi que eu vi que era o seu, né? Era o meu. Eu já tinha condenado aqui o meu. É porque tá vendo a minha tela, né? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Ó, vê se vocês conseguem ver esse slide aí, ó. Slide 8 que eu carreguei aí agora. Vocês estão vendo? Sim. Isso aí, ó, é um exemplo para você ver, ó. Imagina que você tem uma proteína, tá cheia de aminoácidos. Só que aí nessa figura, eles só estão destacando as cadeias laterais. Esses carbono, hidrogênio aí, ó, é tudo cadeia lateral. As ligações peptídicas tá dentro da proteína aí que eles não estão mostrando. Aquela ligação que eu acabei de mostrar. Agora, aqui tem um exemplo claro de do ácido carboxílico, ó, de uma cadeia lateral, fazendo ponte de hidrogênio com oxigênio. Com a cadeia lateral de outro aminoácido. Isso aí vai dar força. Imagina que isso aí fosse aquela mioglobina que eu mostrei lá do começo da aula, que era um emaranhado esférico. Por que a proteína fica toda na forma esférica? Porque essas ligações das cadeias laterais segura ela toda embolada. O cabelo, o que tem que fazer lá na chapinha quando aquece? Rompe todas essas ligações que a gente está vendo aí, das cadeias lateral. Não rompe a ligação de um aminoácido com o outro. Eu destruo as ligações das cadeias laterais. E aí eu consigo esticar. Porque se eu não romper essas ligações que está mostrando aí, eu não consigo esticar a proteína. Então, o tratamento químico, o aquecimento, é para romper as ligações das cadeias laterais, não a ligação do aminoácido com o outro, que é a peptídica. A peptídica não se rompe assim não. Então, deu para pegar isso aí?
Professor, então quer dizer que aqueles cabelos bem enroladinho, pequenininho, o fato de eles ficarem daquele jeitinho por causa dessas ligações aí, essas interações de uma parte da cadeia com a outra? Sim. Quer ver? Vou te mostrar o exemplo mais claro disso aí ainda, que são as alfa-hélices. Aqui, ó. Aqui mesmo. Deixa eu carregar para vocês aí o slide 14, de estrutura secundária. Tá aparecendo já. Isso aqui é um eixo imaginário, tá vendo que a proteína ela tá na forma de hélice, uma mola, por isso que eu falei molinha, uma mola, mas é uma hélice. Né? O que que acontece? Eles criaram um eixo imaginário que está aí no meio, esse bastãozinho cinza que está aí no meio é um eixo imaginário. E essa proteína ela está se enrolando em volta desse eixo. Então é aquela questão do cabelo onduladinho. O que que eu tenho que fazer? Note que as bolinhas vermelhas tá fazendo ligação, isso, desnaturação de proteína, isso aí, Vilani. É isso aí. A bolinha vermelha está fazendo ponte de hidrogênio com a bolinha branca, ó. É o hidrogênio com os oxigênios. Note que tem um monte de ponte de hidrogênio aí, ó, de hidrogênio com oxigênio. Então, para me esticar isso daí, eu tenho que romper as pontes de hidrogênio. Principal é a ponte de hidrogênio. Para a questão do aquecimento, para esticar a proteína no cabelo lá, é ponte de hidrogênio. Então, o tratamento químico e o aquecimento é feito para romper essas ligações. Porque se eu não romper, eu não consigo. Eu posso até esticar, o cabelo é meio maleável, né? Ele estica, mas volta. Aí, quando eu aqueci ou usei o tratamento químico, eu rompo e aí estico. Molhou, volta a formar as ligações de novo. Ele volta a refazer as ligações. E aí ele retoma o seu aspecto normal. Eu não entendo profundamente esses trem de tratamento de cabelo, com aqueles lá que são permanentes, as mulheres que entendem desse negócio aí, eu não. Que tem uns que dura aí até, não sei como, eu não sei qual é o químico ali, que está entrando naquele trem ali, não, viu? Eu sei superficial isso aí. Se alguém quiser completar alguma coisa que souber, fica à vontade, para ajudar a gente a entender esse trem aí. Mas o básico é isso aí, entendeu? Deixa eu voltar então lá para outra aula, que isso aqui era a estrutura tridimensional. Eu vou voltar lá para os aminoácidos. Eu estava lá na ligação peptídica. Não podemos Professor. entregar os segredos, professor. Como é que é? Professor. Repete aí que faz. Ah, não pode entregar o segredo. Sobre a questão... Entendi. Tá certo. Diga. Professor, sobre a questão do rompimento, né? Quando ele não volta, no caso, ele foi definitivo. Porque Eu acho assim, que é. vamos entrar nessa parte do cabelo. Tem alguns produtos que você vai lá e faz o alisamento, aquela parte todinha ali que você for alisada, ela não volta mais. No caso, só conforme vai crescendo, então ali já foi rompido definitivamente, né? Eu acho que é isso mesmo, que aí ela não consegue refazer mais. Agora eu não sei por que não sei o que o trem faz lá nas ligações que ela não forma mais ligação, sabe? Mas a função é essa aí mesmo, é por aí o caminho, sabe? É um troço que tem lá que não faz mais o cabelo fazer as ligações de ponto de hidrogênio mais. Só o que crescer novo. É por aí. Beleza? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Ah, tá. Sim, professor.
Então, posso voltar lá? Pode. Pode. Tá. Então tá aqui, ó, ponte de hidrogênio. Ah, ponte de hidrogênio não, ligação peptídica. Então, o padrão vai ser sempre esse. O grupo ácido carboxílico liga no grupo amino, né? E aí vai ficar igual tá aqui embaixo, ó. C dupla O continua, o C dupla O continua. O negócio era a hidroxila que sai. E esse carbono que está com a dupla no oxigênio vai se ligar no nitrogênio. Então, isso aqui é a ligação peptídica. Sempre essa daí. C dupla O-N. C dupla O-N. É só você olhar. Onde tiver o C dupla O, é ali que está a ligação peptídica. Agora, aqueles exemplos que a gente viu lá são as cadeias laterais, que é o R1 ou o R2, que pode ter um monte de coisa diferente e podem se ligar. Mas a peptídica é sempre essa daqui. Deixa eu só pegar uma água, um minuto, que a minha acabou aqui. Já volto. Então, vamos lá. Ó, o slide 29 aí, eu coloquei, ó, são 5 aminoácidos, estão formando um peptídeo pequeno, né? Ele fala aí, ó, oligopeptídeo. Então, outra coisa, sempre que vocês assimilem essa palavra, viu? Peptídeo está relacionado com proteína, tá? Peptídeo. Glicanos são carboidratos. Peptídeos, proteína. É um termo que sempre vai estar relacionando proteína. A palavra peptídeo. Pode ser óleo, polipeptídeo, qualquer coisa. Falou peptídeo é proteína. Então, note que ele deixou marcado em amarelo todas as ligações peptídicas, ó. Em amarelinho, ó, C dupla O N, C dupla O N. Se eu tenho 5 aminoácidos, eu tenho 4 ligações peptídicas. Pode olhar aí que tem 4 regiões amarelinhas. 5 aminoácidos, 4 ligações peptídicas. E olha as cadeias laterais em vermelho, na parte de cima. Ó. Ele deixou as cadeias laterais. Todas cadeias diferentes, cada um com uma característica diferente da outra. É isso que dá variabilidade na proteína. As cadeias laterais diferentes. Tem anel aromático, tem só hidrogênio, tem hidroxila, tem um monte de coisa aí, ó. E na verdade ele deixou a sigla aí embaixo, ó. Quais aminoácidos são esses? Serina, glicina, tirosina, alanina e leucina. Aqui é outro exemplo. Agora aqui é mais a parte da síntese de proteína de novo, que eu já falei um pouco lá, com alguns detalhes, tá? Deixa eu ver aqui. O RNA transportador. RNA transportador. Então todo mundo já ouviu falar, a gente comentou dele lá no começo, né? Agora, o que é o RNA? A gente falou do RNA mensageiro. Lá no começo do esquema, quando eu comecei a falar de síntese de proteína, eu mostrei o RNA mensageiro que levava a informação para produzir a proteína, né? Agora, e o RNA transportador? O RNA transportador, ele também é produzido com bases nitrogenadas, ó.
Pode olhar que a figura está cheia de letrinha aí. Guanina, guanina, adesina, citosina, guanina. São várias bases nitrogenadas aí formando o RNA transportador. E ele acaba permitindo, né, a ligação entre essas bases nitrogenadas e acaba ele ganhando esse aspecto de uma cruz, né? Agora, o que é interessante no RNA transportador? Primeiro é a gente identificar algumas regiões interessantes. A primeira está marcada aqui embaixo, que é o anticódon. Ele marcou aí, ó, CGG, GCC. Tá? O que significa? Essa região do anticódon é a região que define qual aminoácido esse RNA transportador vai capturar no citosol. Como? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu vou voltar ali, eu só passei para o 34 só para vocês entenderem. Slide 34. Aqui onde eu vou botar o mouse são os RNAs transportadores. Ó. Onde eu estou passando o mouse aí. Ó. É uma cruz, esse amarelinho aí. O que o RNA transportador tem que fazer? Ele tem que capturar o aminoácido respectivo ao que ele tem de informação. Cada transportador só pode se ligar em um aminoácido só. Ele não carrega 2, 3, é só um. E aquele um é um mesmo. Ele não pega metionina e o mesmo transportador pega glicina. Não, se ele pega metionina, é só metionina. Se ele pega glicina, é só glicina. Por que é só um? Notem que aqui na figura, onde eu estou mostrando com o mouse, tem um RNA carregando uma leucina, tem um RNA transportador carregando uma glicina e outro carregando uma metionina. Note que esses transportadores, eles levam os aminoácidos para o ribossomo, que é onde está fazendo a leitura do RNA mensageiro. Olha o RNA mensageiro que eu estou mostrando aqui, ó, que saiu lá da dupla fita do DNA no processo de transcrição, formou o RNA mensageiro, ele foi lá para o citosol, se ligou no ribossomo, o ribossomo vai ler, encontrar aquela trinca que significava o local onde começa as informações, e aí cada RNA transportador vai trazer o aminoácido correspondente à informação que o RNA mensageiro trouxe. Então, cada RNA transportador carrega um aminoácido. E aonde que está a região que fala RNA transportador? Você só vai pegar metionina. O outro só vai pegar glicina. Essa região do anticódon aqui, ó. Essa região que define qual aminoácido vai se ligar lá na outra ponta. O anticódon está cá numa ponta e o aminoácido se liga lá na outra ponta. Tá? Mas a informação está aqui, ó, no anticódon. É aqui nessa extremidade em verde que diz qual aminoácido que ele vai capturar lá no citosol. Então, cada aminoácido que chega no ribossomo para formar a proteína foi carregado por um transportador. Essa é a função dele. Né? E aí a gente já vê o ribossomo, já vê o processo de tradução, né? Que está marcando aqui, está escrito aí tradução, e a proteína vai sendo formada lá no citosol. O que mais? Aqui a informação do ribossomo. Isso aqui está mais ou menos a mesma coisa. Tá. Aqui agora está acabando, eu só vou falar a questão das enzimas. Está acabando já. Então, dentre os produtos proteicos, as enzimas são os mais variados e especializados. Né? Então, dentre as proteínas, as enzimas são as que são encontradas em maior variação.
E praticamente todas as reações dentro de uma célula é catalisado por uma enzima, ou seja, é uma enzima que faz essa reação ocorrer. E claro que precisa de ter água, né, para essa reação que a enzima faz ocorra. Baseado nisso, aqui eu trouxe só um exemplo, né, que o livro traz, das variações que a gente pode ter no tamanho das proteínas. Né? Então ele está aqui, ó, né, peso, né, molecular de algumas proteínas, dados moleculares. Essa primeira que está mostrando aqui na tabela é o citocromo C, né, é até de seres humanos. É a proteína lá da cadeia de transporte de elétron mitocôndria. É o citocromo C. Qual é a característica aqui interessante? Ele tem 104 resíduos de aminoácido e uma cadeia polipeptídica somente. Então, são 104 resíduos numa única cadeia que se enrolam lá e formam esse citocromo C. Na outra extremidade, para a gente não ficar gastando tempo aqui, na outra extremidade, lá embaixo, tem a titina de humanos também, que está presente nos músculos. Essa proteína, ela tem 26.926 resíduos de aminoácidos em uma única cadeia. Então é gigante essa cadeia. Então o gene trazia a informação para produzir essa proteína. Então eles precisaram juntar, né? A célula precisa juntar quase 27 mil resíduos de aminoácidos. É muita coisa para formar uma cadeia só de proteína. E aí, se vocês olharem na tabela, tem proteínas aí que tem 12 cadeias, que é essa que está acima da titina. A glutamina sintetase da E. coli, que produz glutamina, aminoácido glutamina. Tem 12 cadeias polipeptídicas que se unem. Ah, Leandro, mas se une como? A gente não viu aquelas ligações ali atrás? Ponte de hidrogênio, ponte de enxofre. Eu nem falei das ligações iônicas, que é carga positiva, carga negativa. Tudo isso são as ligações que permitem que essas 12 cadeias, que essas 5, que essas 2, 4, seja como a cadeia for, que elas possam se unir para formar a proteína e desempenhar a sua função. Né? Se for uma enzima, ela vai catalisar uma reação e por aí vai. Então é só dados mesmo. E aí, a proteína, ela pode ser considerada simples ou conjugada. A simples é formada 100% só de aminoácidos. E a conjugada tem o aminoácido mais um grupo prostético. Esse grupo prostético a gente vai falar muito nas enzimas. O que é esse grupo prostético? Mas eu já vou dar uma pincelada nisso para não ficar em dúvida. Então, proteína simples, só aminoácido. Proteína conjugada, aminoácido mais grupo prostético. Então, vamos lá. O que é o grupo prostético? É uma porção não aminoacídica, ou seja, é uma parte da proteína que não é aminoácido. Mas essa parte que não é aminoácido, obrigatoriamente, tem que desempenhar um papel biológico na função dessa proteína. Tem que ter uma importância. Não pode ser algo que faça parte que não tem importância. Não, tem que ter. Então, o grupo prostético não é aminoácido, mas tem uma função biológica importante. Vamos ver alguns exemplos de grupo prostético. Tabela aqui da slide 42. Na primeira coluna aí, eu tenho lipoproteína, glicoproteína, fosfo, hemo, flavo, metalproteína. Então, tudo é proteína, mas tem um prefixo aí, que é lipo. Lipo vem de quê? Olha a coluna do meio.
lipídio, ou seja, o grupo prostético, a porção não aminoacídica que está ligada a essa proteína é um lipídio. Então eu tenho uma lipoproteína, um lipídio ligado a uma proteína, e ele vai exercer uma função importante nessa proteína. Depois, glicoproteína é o carboidrato ligado na proteína. Fosfoproteína, grupo fosfato. E assim vai, ó. Hemoproteína é o ferroporfirina, né? O grupo M. M sempre significa ferro, tá? Grupo M. Aí depois vem as flavoproteínas, são os nucleotídeos flavina, que é aquele FAD, FADH2, que a gente vai ver muito isso na respiração ainda. E aí tem as metalproteínas, ou seja, são metais, ó. Ferro, zinco, cálcio, molibdênio, cobre, entre outros. São aqueles considerados micro. Então, metalproteínas. Então, daí dá para vocês terem uma ideia do que é grupo prostético. É uma porção não aminoacídica que tem uma função biológica determinada nessa proteína. Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. Ó. Essa aula, vou parar de gravar aqui.